Numerosos espíritos reencarnam com as mais altas delegações do plano invisível. Entre esses missionários veio aquele que se chamou Maomé ao nascer em Meca no ano 507. Filho da tribo dos Coraixitas, sua missão era reunir todas as tribos árabes sob a luz dos ensinos cristãos, de modo a organizar-se na Ásia um movimento forte de restauração do Evangelho do Cristo em oposição aos abusos romanos nos ambientes da Europa. Maomé, contudo, pobre e humilde no começo de sua vida, que deveria ser de sacrifício e exemplificação, torna-se rico após o casamento com Khadija e não resiste ao assédio dos espíritos da sombra, traindo nobres obrigações espirituais com as suas fraquezas. Dotado de grandes faculdades mediúnicas inerentes ao desempenho dos seus compromissos, muitas vezes foi aconselhado por seus mentores do alto nos grandes lances da sua existência, mas não conseguiu triunfar das inferioridades humanas. É por essa razão que o missionário do Islã deixa entrever nos seus ensinos flagrantes contradições. A par do perfume cristão que se evola de muitas das suas lições, há um espírito belicoso de violência e de imposição. Junto da doutrina fatalista encerrada no Alcorão, existe a doutrina da responsabilidade individual, divisando-se através de tudo isso uma imaginação superexcitada pelas forças do bem e do mal no cérebro transviado do seu verdadeiro caminho. Por essa razão, o islamismo, que poderia representar um grande movimento de restauração do ensino de Jesus, corrigindo os desvios do papado nascente, assinalou mais uma vitória das trevas contra a luz e cujas raízes era necessário extirpar. Maomé, nas recordações do dever que o trazia à terra, lembrando os trabalhos que lhe competiam na Ásia, a fim de regenerar a igreja para Jesus, vulgarizou a palavra infiel entre as várias famílias do seu povo, designando assim os árabes que lhe eram insubmissos, quando a expressão se aplicava perfeitamente aos sacerdotes transviados do cristianismo. Com o seu regresso ao plano espiritual, toda a Arábia estava submetida à sua doutrina pela força da espada. E todavia os seus continuadores não se deram por satisfeitos com semelhantes conquistas. Iniciaram no exterior as Guerras Santas, subjugando toda a África setentrional no fim do século VII. Nos primeiros anos do século imediato, atravessaram o Estreito de Gibraltar, estabelecendo-se na Espanha, em vista da escassa resistência dos visigodos atormentados pela separação. E somente não seguiram caminho além dos Pirineus, porque o plano espiritual assinalara um limite às suas operações, encaminhando Carlos Martel para as vitórias de 732. É depois dessa época que Jesus permite a reencarnação de um dos mais nobres imperadores romanos, ansioso de auxiliar o espírito europeu na sua amargurada decadência. Essa entidade renasceu então sob o nome de Carlos Magno, o verdadeiro reorganizador dos elementos dispersos para a fundação do mundo ocidental.